Telemedicina é o assunto de hoje no Café Corporativo, mas nós vamos falar não com um médico, e sim com um advogado para dizer o que pode e o que não pode nessa nova modalidade, que talvez não seja tão nova assim. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com o Dr. Hidalvo Camargo de Matos Filho, falando a respeito de telemedicina. Seja bem-vindo, Dr. Hidalvo. Muito obrigado pelo convite. Dr. Hidalvo, que é de Campinas, né? Isso. Muito conhecido em Campinas, especialista em Direito da Saúde, ele que estudou pela Universidade de Coimbra e atualmente presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB de Campinas, Exato. Da Ordem dos Advogados do Brasil em Campinas, Exato. É isso? Muito bom. E aí a gente trouxe o Dr. Hidalvo aqui para o Café Corporativo com a ideia de falar um pouco a respeito da sua principal especialidade, que é o direito relacionado à saúde, né, Exato. Doutor? Faz tempo que é especialista nisso? Sim, nós já temos trabalhado nessa área há algum tempo e a gente tem verificado dentro dessa relação médico-paciente que existe uma deterioração. Hoje, o paciente ele tem muito mais oportunidade de obter uma informação sem um técnico, né, por meio das redes sociais, por meio da internet. E por conta disso, aquela relação de antigamente que o médico mandava, a gente obedecia, mudou bastante. Né? Hoje o paciente questiona mais o médico. Não, ele tem autonomia e isso é muito bacana desses tempos modernos, né? Que o paciente tem mais informação até para ajudar o médico nessa relação e conseguir melhores resultados, né? E a gente está tendo tanta melhoria na medicina, tanto em termos de medicamentos quanto em termos de tecnologias, né? Que isso é benéfico, mas óbvio que isso causa um ruído nessa relação e aí a gente tem trabalhado nisso há algum tempo. Tem um perigo também. Existe um perigo também. Agora a gente vai falar sobre telemedicina, porque isso é uma coisa que está muito em evidência hoje, principalmente de 2020 para cá, quando nós tivemos aí esse período de distanciamento social diante até de uma circunstância da pandemia, né? E a telemedicina ela veio como uma solução. Mas eu queria saber como que surgiu essa telemedicina, porque a gente já falava um pouquinho fora do ar aqui, e o doutor me disse que a telemedicina é uma coisa que já existe há mais tempo, não é verdade? Sim. Os médicos, né, até por conta das inovações tecnológicas, né, já tinham segurança em praticar a medicina à distância, vamos assim dizer, né? E houve uma reunião mundial, né? Uma das primeiras reuniões ali surgiu a Declaração de Tel Aviv, onde se estabeleceu princípios, se estabeleceu modalidades e como isso poderia trazer facilidades para a sociedade em si e também de segurança para o médico poder praticar isso de uma forma ética. Vindo para cá já nesse tempo mais moderno, nós tivemos essa emergência em saúde a partir de 2020 e aqui no Brasil se tornou uma necessidade muito forte de ter isso, porque existem pacientes que tinham um acompanhamento que acabaram cessando, né? Sim. E por outro lado, as pessoas que estavam doentes em casa por conta da pandemia, do próprio vírus, né? Isso. E a partir de então, essa questão que não era amplamente regulada, disciplinada, se tornou imperiosa ali para ser auxiliar de uma solução daquele problema pontual. Nós tivemos ali algumas regras
do próprio Ministério da Saúde e depois ratificadas pelo Conselho Federal de Medicina. E logo depois também nós tivemos uma legislação que autorizava a prática da telemedicina aqui no Brasil, mas ela, por conta até da diminuição dos casos, hoje nós estamos numa situação um pouco mais confortável, o Ministério da Saúde tirou essa emergência em saúde. Então, em tese, a telemedicina, apesar de poder, de ter uma legislação que permite, ela está derrogada, ou seja, o efeito prático dela não se tornou, se finalizou. Então, hoje, maio de 2022, nós não podemos utilizar a telemedicina? Não, podemos por meio de uma autorização, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi editada há pouco tempo, a 2314 de 2020, de 2022, perdão. E a partir disso se estabeleceu marcos principiológicos, marcos éticos e de segurança da informação, tanto para o médico prestar esse tipo de serviço, quanto para o paciente receber de uma forma tranquila essa prática, né? O que é importante, né, doutor? É importante porque, é lógico, num determinado momento, como diz um amigo meu, né, quem está se afogando até o jacaré é tronco, né? Então você está numa situação de pandemia, numa situação onde você tem um problema de saúde, precisa de um atendimento, não tem como se deslocar, não tem como estar presencial. É óbvio que a situação, a alternativa é viável, mas uma vez que a gente possa melhorar isso com regras, então existe hoje um conjunto de regras para o médico poder praticar a telemedicina? Sim, existem. A gente tem que prestar atenção nessas questões de princípio. Para o médico é importante praticar de uma forma segura a medicina e para o paciente igualmente é importante ter essa segurança, ter o sigilo de que as suas informações não vão ser utilizadas de forma equivocada ou que ele possa ter acesso a essas informações. E em tempos onde se incrementou ali as relações sociais e também, de certa forma, a gente acabou ficando distantes, né? Hoje, muitas das nossas relações humanas são pelas redes sociais, são pela internet. E então a telemedicina veio para ser um divisor de águas ali incrementando essa relação médico-paciente. Então vamos falar um pouquinho dessas regrinhas novas aí. Houve uma resolução agora, né, 2022, correto? Isso. Vamos falar sobre algumas regrinhas básicas. Por exemplo, qualquer médico pode praticar telemedicina? Sim. Por conta do regramento, né? Todo médico está à disposição para fazer esse tipo de prática, mas nessa resolução existem algumas regras para que o médico possa seguir, né? Uma delas seria informar o próprio Conselho Regional de Medicina onde ele está registrado, né? Na região onde ele trabalha, que ele está se optando para prestar a medicina dessa maneira. Né? Então, basta o médico fazer uma informação por via ofício, comparecendo presencialmente lá e informando o conselho. Tá. Eu já vi consultas sendo feitas com pessoas, colegas meus, né, pacientes, o médico fazendo consulta até pelo vídeo do WhatsApp. Então, quer dizer, isso em tese não seria o WhatsApp, até onde eu sei, ele não garante essa segurança. Né? E para o médico é muito importante a integridade do prontuário do paciente. Apesar do WhatsApp, porque a gente está usando esse exemplo, ele poder ser utilizado, né, nessa questão da orientação, né, a questão da consulta, que seria algo mais robusto, né, onde o paciente e o médico vão trocar mais ideias, mais informações ali, ele não seja utilizado. Mas para uma orientação para o paciente, ele pode ser utilizado sem nenhum problema, desde que essas informações que eu troquei com o paciente sejam integradas no prontuário que o médico vai ter desse histórico de conversas. Né? Olha que interessante. Então serve como um complemento, como um apoio. Sim. Né? Mas não como o meio principal da minha prática. Muito bom. Doutor, nós vamos fazer um intervalinho agora que tem muito mais perguntas que eu gostaria de fazer aqui para entender esse regramento, tá bom? Então vamos para o intervalo aqui, vamos ver o comercial da Cuidar e nós voltamos daqui a pouco aí com o Dr. Hidalgo aqui no Café Corporativo.
Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar rapidinho sobre a importância da vacinação de gripe para pessoas acima de 6 meses, caso não haja contraindicação médica. É uma nova cepa, a vacina não é igual à de 2021, é a vacina de 2022, com duas novas cepas, cepa A e cepa B, que foram mais circulantes no ano anterior. É necessária a imunização, ela já está disponível na rede pública. Contraindicações, somente caso tenha alguma doença que impossibilite a administração da vacina, mas porém os efeitos colaterais são em sua maioria leves. Uma dor no local, vermelhidão, mas tudo isso daí com certeza é muito mais tolerável do que com certeza uma gripe. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Dr. Hidalvo Camargo de Matos Filho, né, que eu chamo carinhosamente de Hidalvo. Né, até porque se a gente for todas as vezes se tratar formalmente, né, doutor, é um tanto que complexo aqui, exatamente, né? Mas a advocacia requer isso também, né? Tem a questão ainda da solenidade, né, dessa daí, mas hoje, em tempos modernos, a gente já está uma possibilidade de tratar diretamente ali, mais fácil. Né? O que também é um certo alívio. É um alívio. Para o advogado. Com certeza. Muito bom. A gente falava agora a respeito dessa questão da telemedicina, ou da videoconferência para a medicina, né? A medicina através de consultas à distância. E surgiu a questão do WhatsApp. Eu te falei, bom, mas o WhatsApp é possível? Olha, não é uma plataforma ideal, mas em momentos de aflição, ela pode ser usada, né? Sim, principalmente como orientação. Nós estávamos aqui conversando em off basicamente sobre uma pergunta pontual do paciente. Olha, o paciente ele já tem o seu médico, tem um meio de contato com ele. Olha, eu estou com esse problema pontual. Eu vou para o hospital ou aguardo a próxima consulta? Ou, doutor, eu tenho essa demanda aqui, eu tenho esse problema aqui, o que eu faço? Trato o sintoma ou parto para uma outra situação? Isso é uma orientação, não tem nenhum problema o médico prestar por qualquer meio que ele julga importante. Mas o importante essas informações precisam constar dentro do prontuário. Por quê? Porque é a rastreabilidade que o médico tem para acompanhar o histórico daquele paciente. Então é muito importante que o médico se atente, lógico, prestando serviço para o seu paciente, mas, de certa forma, também tendo meios de acompanhar isso num momento posterior. E de se manter seguro, né? Exatamente. De se manter seguro dentro daquilo que ele próprio orientou, né? Doutor, uma outra pergunta. Qualquer especialidade é autorizada a usar a medicina à distância? Sim. Todas as especialidades estão liberadas para prestar esse tipo de serviço. Lógico que a telemedicina ela tem as suas questões limitantes, né? Eu não posso basicamente fazer um exame clínico no paciente, eu posso colher todo o histórico familiar dele, o histórico da própria doença, da própria moléstia que ele está passando naquele momento, mas eu não tenho como examinar diretamente o paciente. Nesse momento, sendo limitante, o médico ele precisa optar pela consulta presencial, solicitando a paralisação ali da consulta por meio da telemedicina e solicitando a presença do paciente até o seu consultório para continuar, para simplesmente fechar o diagnóstico e tratar a doença do paciente. Ou seja, o médico ele pode dizer assim, olha, nós chegamos até aqui, mas daqui para frente eu não consigo mais fazer a distância. Sim, até a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, ele fala que o padrão ouro, né, aquilo que é desejável para a relação médico-paciente, é a consulta presencial. Tá. Mas que se não houver nenhuma limitação para se exercer a medicina, o médico pode optar sim pela telemedicina. Tá,
Aí eu pergunto, a telemedicina ela foi criada não para encurtar distâncias, então, e sim para poder encontrar uma alternativa mais rápida diante de situações. Por exemplo, eu estou aqui em Jundiaí hoje, tá? Mas o meu médico, que é daqui de Jundiaí, por alguma eventualidade ele viajou, ele foi para o Chile, ele foi para a Argentina, ele foi para os Estados Unidos. Mas eu vivi um problema pontual agora e eu entro em contato com esse médico, ele está lá nos Estados Unidos. Ele pode me atender do exterior? Tá. A resolução ela limita a atuação do profissional que está fora do território nacional para o paciente. Agora, isso não quer dizer que eu não possa entrar em contato com o meu médico enquanto ele está no exterior. Né? A teleorientação, como a gente estava falando aqui a respeito do WhatsApp, ela pode ser falada, olha, está acontecendo isso comigo, olha, meu amigo, eu não estou aqui no Brasil, mas faz isso. Desde que o médico possa depois inserir isso no prontuário do paciente, essas informações dessa conversa, não tem problema nenhum. O que o médico tem que fazer é orientar esse paciente a ir a um serviço de saúde ou a um outro colega. Ele pode indicar ou alguma coisa assim. Mas a própria resolução ela limita a prática da telemedicina para o território nacional. Até porque eu não sei se no país onde o médico está, existe um regramento sobre prestação de serviços dentro da telemedicina e também eu preciso garantir que, em certo momento, se eu não puder ajudar o paciente na telemedicina, na teleconsulta, nesse caso, eu teria que interromper a teleconsulta para fazer a consulta presencial e eu estando em países diferentes ou até estados diferentes, já dificultaria. Exatamente. Né? Eu acho que também isso tem a ver com a questão da responsabilidade do médico, né? Porque se o médico está no exterior, como que ele vai se responsabilizar por alguma coisa que está acontecendo, né, aqui no Brasil? Aliás, essa consulta acontece aonde? É no Brasil onde está o paciente ou no exterior onde está o médico? Né? Essa é a pergunta que talvez o direito venha questionar. Eu preciso regular as atividades dentro do meu território. Eu não posso fazer uma resolução, ainda mais o Conselho Federal de Medicina, que não é um órgão legislativo, né? Ele regula a profissão aqui em território nacional. Eu posso ser médico brasileiro e ter uma revalida, né, em outro país, ou seja, eu posso ser médico em 2 países. De repente, no outro país eu sou médico, mas a legislação do outro país me proíbe de prestar medicina em outro país. Então, assim, a gente tem regras de direito internacional que atrapalhariam um pouco esse regramento. Entendo. Mas a gente sabe, né, de cirurgias robóticas feitas fora dos territórios, né? Recentemente a gente ficou sabendo de uma cirurgia robótica que aconteceu no Brasil e o médico estava em outro país. Então, essas coisas acontecem. Lógico, as tecnologias vão mudando e de alguma forma a gente vai ter que internacionalmente trazer normas para que a telemedicina em nível mundial possa ocorrer de uma forma segura, tanto para os médicos quanto para os pacientes. Muito bom. Doutor, a gente vai fazer mais um intervalinho e a gente volta daqui a pouco com a pergunta final que eu quero fazer aqui a respeito desse regramento para a medicina praticada à distância, ok? Até daqui a pouco no Mais Cafeína. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento.
Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Dr. Hidalvo falando a respeito de telemedicina ou do regramento das regras para a telemedicina poder ser praticada, né, doutor? Exatamente. Agora, a gente falou bastante aqui nos 2 blocos anteriores e uma coisa que eu quero te perguntar é a respeito do ponto de vista do médico. O que o médico verdadeiramente precisa saber para ele poder praticar com segurança a telemedicina? Isso vem muito da própria consciência do médico, antes de mais nada. As tecnologias, elas também são limitantes para certo ponto da população, certa quantidade de pessoas, porque já são mais de idade ou existe alguma resistência mesmo ao uso das tecnologias. Ou a conexão é ruim, né? Uma série de fatores, né? Uma série de fatores, ou seja, nesse primeiro momento o médico ele tem que se sentir apto, né, para prestar a medicina por meio da tecnologia. Logo depois disso, né, ele tem que ter esses conhecimentos básicos de tecnologia da informação. Ele precisa ter um certificado digital, né, que é muito importante. Tem isso também. Porque para assinatura, né, para emissão dos documentos médicos, tanto quanto receituários, até os controlados podem ser feitos por meio nessas plataformas, né, de medicina. Desde que tenha uma assinatura digital. Eu tenho que garantir que o médico, né, que assinou ali é a pessoa que vai se responsabilizar por isso. É um token, então? Um token, existem biometrias, mas o mais comum aqui, até o mais barato dessas tecnologias, é o token, né? Sim, igual aqueles que a gente usava tempos atrás no banco, ou que atualmente se usa ainda nas empresas, né? Existem aqueles cartões, né, que guardam essas informações, até as identidades, né, de algumas profissões já existem, né, aquele chipzinho que fica no cartão, por meio de leitora, ou o próprio token, né? É tipo uma pendrivezinha que coloca ali no USB do computador. Isso. Garantir a questão da segurança na plataforma, né, isso é muito importante, verificar que a plataforma ela atenda esses critérios de segurança, né? E isso é bastante importante, pode-se assessorar para um profissional de TI para auxiliar nessa questão, né? E, basicamente, informar ao Conselho de Medicina que está apto a fazer esse tipo de coisa. E uma questão que, para mim, é primordial. Existe uma necessidade do médico fazer um termo de consentimento para o uso da telemedicina. Com o paciente. Com o paciente. O paciente precisa autorizar, sabendo qual os meandros daquele tipo de prática da medicina, que não é necessariamente um consentimento por uma consulta normal, né? Ele precisa saber que essa consulta pode ser interrompida, que eu vou precisar, qual que é a política de retorno, né? Porque a gente tem a questão do médico saber os resultados de exames, como que vai ser feito o pagamento de honorários médicos. Que também não sei, tem diferença de preço ou não? Basicamente não. Por quê? Porque os conhecimentos da medicina são os mesmos dentro da consulta normal quanto a consulta por telemedicina. Óbvio que a gente tem uma questão de diminuição de custos e o médico pode repassar isso para o paciente. Porque não tem consultório. Não tem consultório, e não tem deslocamento. Pode ser fácil para ambas as partes. Não é meia medicina, né? Sim. Ele está falando que é uma medicina... Não é uma medicina de quebra-galho. Não é quebra-galho, exatamente. Então, o médico ele tem que se posicionar nesse sentido também. Muitos planos de saúde também estão fazendo isso, né? Estão dando essa possibilidade e dando as plataformas para o médico tanto guardar os prontuários quanto prestar, né, os atendimentos. Então, a gente já está partindo não do zero, né? A gente já tem alguma coisa acontecendo até por conta da própria pandemia. Muito bom. Doutor Hidalvo, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. O assunto realmente é complexo. Poderíamos fazer mais uma entrevista sobre isso aí, que tem assunto ainda para falar. Tem bastante coisa que a gente não falou, não é verdade? Mas, infelizmente, aqui o nosso tempo hoje não permite mais. Então, eu agradeço a sua presença aqui e já te digo que
você trouxe, né, que o doutor trouxe aqui informações que são fundamentais tanto para médico quanto para paciente para poderem ter um bom resultado aí nessa relação à distância. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse assunto que é tão importante dentro desse contexto que nós estamos, né? E eu estou à disposição para outras datas. Muito bom. O Café Corporativo vai ficando por aqui, mas você que está em casa, assiste o Café Corporativo, seja pela TV, pela internet, canal 25 ou 525 da NET, aqui na TV a cabo, ou também no YouTube, que é youtube.com/Café Corporativo, lá onde você vai encontrar mais de 250 entrevistas como essa, um acervo que pode trazer muito conhecimento para você ou pode ser também um elemento de pesquisa. Café Corporativo, essa universidade em sua tela.